Sim, Uma olha, sociedade materialista como a nossa, né, que se prende tanto a essa vida aqui. a morte ainda é um tabu. Eu tive outro dia no México, né, e eles têm muitas imagens, né, esculturas de caveiras e tal, eles brincam com a morte. Então, depende muito da cultura, né? O, a gente se prepara para a morte. Esse é o nosso pensamento, mas eu sempre digo assim: nós nos preparamos. Como que nós podemos nos preparar melhor? Mas como? Quando eu vivo a minha vida intensamente, quando eu sou feliz, quando eu faço as outras pessoas felizes, quando eu sei que o tempo é muito curto para mim, mas eu aproveito de uma forma sadia, quando eu sei que eu faço o melhor para as pessoas e imprimo a minha marca. Essa é a forma de se preparar. Eu, há um ano atrás, eu tive Covid e eu passei por essa experiência de morte. Eu acompanhei lá pelo Instagram. E eu tive uma experiência assim, olha, se aquilo foi sonho, se foi delírio, se foi realidade, eu não sei, né? E aí, quando no dia que eu testei positivo para Covid, isso 5 da tarde, então eu já entrei para o meu quarto, e aí já começou todo aquele processo, já me deu febre, eu não estava com isso, já me deu febre, dor de cabeça, dor de barriga, então a minha imunidade já caiu, só em saber que eu estava. E a variante que eu estava era aquela de Manaus, Delta, né? Então, isso para mim já foi complicado. Falei para alguns amigos, falei para a família, já me isolei. Naquele dia eu não tinha me alimentado muito bem. Quando foi por volta das 2:30 da manhã, eu me levantei com muita dor e fui tomar um remédio que um médico da coluna tinha passado. E isso levou a minha pressão a zero. Então, se eu tivesse passado 2 horas a mais no meu quarto, eu tinha fechado a porta, né? E cada frade estava no seu quarto, porque todo mundo com medo. E aí o outro padre liga para um amigo. Vários padres me ligaram e eu já não estava mais atendendo. Eu acho que eu já estava, né, já estava partindo. Então, se eu tivesse passado mais 2 horas, eu teria vindo a óbito. E Por conta da pressão muito da baixa. pressão baixa. Então, o que eu sonhei, se era sonho ou realidade ou indo, eu acho que se eu tivesse morrido, teria sido uma experiência interessante. Por quê? Porque eu vou agora voltar ao pensamento de São Francisco. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã morte, da qual ser vivente nenhum vai escapar. Ou você trata a morte como uma irmã boa, ou a morte será uma eterna inimiga para você. Então as pessoas preferem ter a morte como inimiga, não aceitando a ter a morte como uma amiga. Ou seja, eu aceito. E aí, se eu tivesse morrido naquele dia, a minha experiência era de leveza. Porque o meu pensamento, o meu sonho, o meu delírio, a realidade era: eu estava num campo dourado de trigo, indo feliz da vida, muito leve, e um sol, não tinha céu, mas um sol. E aí vozes diziam: volta, Ricardo, uma coisa tão real, um eco dentro daquele sonho, sei lá. E eu olhava para trás e dizia: já vou, e indo feliz. Então, voltei, não sei como, o sono acabou. E aí me levantei, inconsciente, abri a porta. Quando eu abri a porta, eu já caí, né? Então, aí depois, ainda inconsciente, eu não sei se abri os olhos ou o que, eu perguntei para a moça, para essa minha amiga Edna, que foi lá na casa paroquial. Eu caí, foi? Ela disse: foi, você caiu. Aí eu, pá, desmaiei de novo. Depois eu voltei com tudo, me levantei com tudo e já vi o Frei Sérgio, a Edna, disse assim: Frei Sérgio, me leve para o hospital, não me deixe morrer aqui. Eu já tinha consciência que eu ia morrer. Então, quer dizer, eu estava um estágio já de morte, né? E de repente, quando eu voltei, eu tive consciência de que eu era matéria e eu não queria morrer. E calma, calma, nós vamos levar. Desmaiei de novo. De novo. Então, depois eu me levantei de novo com tudo e disse assim: olha, foi esse remédio aqui, foi isso aqui, minha, tá. E eles falaram que eu não falava nada. Na minha consciência, eu estava falando: ó, aqui é a chave do carro, meu documento foi esse remédio. Eu só apontava, mas a mente dizia: eu estou falando. E fui para o hospital. Cheguei lá, a pressão já estava zero. Depois apaguei isso por volta de 9 da manhã e só acordei 5 da tarde, sem. Que horas são? 5 da tarde, assim, já com a mente já, sabe? Então, assim, as pessoas têm esse tabu. Durante os dias que se passaram, eu me angustiei, eu me decepcionei, eu lembrei que eu era humano e que eu iria morrer,
E lembrei dos meus bens materiais, da minha família, dos amigos, dos meus títulos, só que muito presente à morte, dizia assim: olha, nada disso importa. Nada disso importa. Se você não viveu bem a sua vida, para você estar preparado para esse momento, aí você vai se angustiar. E o que eu me angustiei, eu acho que a, a, o Evangelho, quando mostra ali que Jesus também se angustiou na cruz porque sabia que ia morrer, é uma realidade humana. Ninguém quer morrer. E aí, nesse momento de depressão, sei lá, e de tristeza, aí caiu a ficha. Eu aceitei a morte. Eu disse, pode vir. Com isso eu entrei em depressão. Só que a minha depressão foi o seguinte, durante o tempo da Covid eu nem percebi que era depressão. Passei 15 dias, fiquei muito magro, né, só esqueleto, e aí fui fazendo fisioterapia porque eu precisei voltar às forças, porque sugou tudo meu. E eu acho que eu estava entrando já numa depressão, que eu já tinha entrado e nem tinha percebido isso, e fui para Belo Horizonte fazer um tratamento lá. Quando eu cheguei, a depressão me pegou com tudo. Em um mês, o padre lá que me acolheu disse, olha, se em um mês você falou 2 horas comigo, foi muito, porque só saía isso. Uhum, uhum. Eu não sabia falar. Eu pensei que eu tinha perdido a fé, mas não. A depressão é a pessoa que está ali, que vai tirar a sua vida, ela quer se livrar de um problema, de um vazio existencial que ela não sabe. Então, eu passei a entender a cabeça de um depressivo porque eu passei por isso. Só que a minha depressão eu acho que foi diferente. Por quê? Porque a médica disse assim, olha, você foi desligado da tomada, sua mente parou. Para uma pessoa depressiva, que a mente está a mil, então ela quer se livrar do problema. Eu não. Eu fiquei na minha, da cama para o sofá, da sala para o quarto. Então, se me deixasse ali, eu passava o dia lá, em silêncio. Se a morte viesse, o mundo acabasse, para mim não fazia a menor diferença. Então, assim, a morte é um tabu porque você não aceita. Eu estou sempre com famílias tratando do assunto ali. Há um desespero muito grande das pessoas. Por quê? Porque elas vão ter que lidar agora com o vazio. E aí, quando elas começam a trabalhar a esperança, como lembra São Paulo, quem tem esperança nunca vai se decepcionar. A esperança é Cristo, ou seja, foi o único que garantiu a salvação, a vida eterna. Então, imagina quem não tem fé, o desespero. Então, eu pego assembleias de pessoas crentes, que têm fé, e de pessoas que são ateus, ateias,